Depois de um ano sem sairmos juntos, meu marido me convidou para jantar em um restaurante. Mas, no fim da noite, disse que tinha sido chamado às pressas para o trabalho e foi embora. Voltei sozinha para casa e, já na porta do prédio, percebi que tinha esquecido as chaves na mesa. Quando retornei ao restaurante, a recepcionista estava pálida. Se você voltou pelas chaves, elas já não estão mais aqui. Mas há uma gravação da câmera de segurança, bem acima da sua mesa. Bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Temos muita curiosidade. Desejamos a todos uma ótima experiência com essa história envolvente. Ana tinha 42 anos e já fazia tempo que havia parado de contar os dias, que passavam sempre iguais. De manhã, o despertador às 6h30, café na cozinha em silêncio, o caminho para o trabalho pelo parque. Às 8h já estava na frente do computador, na contabilidade de uma construtora. De volta para casa, jantar sozinha, uma série sem volume, sono. Às vezes, nessa rotina se encaixava Vitor, o marido com quem vivia há 12 anos. Mas nos últimos 3 anos, ele estava presente na vida dela mais como um vizinho de apartamento do que como alguém próximo. Antes, tudo era diferente. Quando se conheceram, Ana tinha 30 anos e já havia quase se conformado com a ideia de que não teria uma família. As amigas já tinham casado havia muito tempo. Algumas até já tinham se divorciado. Ela continuava morando sozinha no apartamento de 2 quartos da avó, ia ao trabalho e nos fins de semana ia ao mercado comprar mantimentos. Vitor apareceu por acaso. Eles se esbarraram na fila de um banco e começaram a conversar. Ele fez uma piada sobre a burocracia. Ela riu. Ele era 2 anos mais velho, de ombros largos, com um sorriso confiante e o hábito de olhar diretamente nos olhos. Uma semana depois ele ligou. 1 mês depois já namoravam. E 6 meses depois, ele se mudou para a casa dela. O apartamento tinha sido deixado a Ana pela avó, Dona Zilda, que viveu nele por mais de 40 anos. Um espaçoso 2 quartos no 4º andar de um prédio de tijolo, com teto alto e uma cozinha grande, onde a avó costumava fazer geleia das ameixas que cresciam no quintal. O bairro havia mudado muito nos últimos anos. Por perto abriram uma nova linha de metrô, construíram um shopping, criaram uma praça com playground. Os preços dos imóveis subiram, e o apartamento da avó, comprado a preço de banana na época, agora valia um dinheiro considerável. Ana não pensava muito nisso. Para ela, era simplesmente o lar, o único lugar onde se sentia segura. Os primeiros anos com Vitor foram bons. Não perfeitos. Ele tinha feitio explosivo. Às vezes sumia com os amigos até tarde, nem sempre lembrava das datas importantes. Mas sabia fazer rir, sabia abraçar de um jeito que afastava todas as angústias, e nas sextas-feiras iam jantar num pequeno restaurante chamado Oliva, no centro da cidade. Pediam sempre a mesma coisa, ela salada de atum e uma taça de branco, ele um bife e uma cerveja. Ficavam sentados à janela, conversavam sobre tudo, e Ana pensava que era aquilo, enfim, aquela felicidade feminina simples sobre a qual lia nos livros. Filhos não tiveram. Nos primeiros anos, Ana tocava no assunto com cuidado, nas noites em que Vitor estava de bom humor. Ele respondia sempre da mesma forma. Vamos deixar para depois, Ana, agora não é hora. Preciso resolver o negócio primeiro. O negócio dele era obscuro. Ele comprava carros usados, fazia não se sabia bem o que com os documentos, revendia. Às vezes chegava em casa com um maço grosso de dinheiro e a levava ao restaurante. Às vezes ficava na cozinha carrancudo, fumando pela janela entreaberta, mesmo ela tendo pedido que não fumasse dentro de casa. Com o tempo, os períodos bons foram ficando cada vez mais raros e os sombrios mais frequentes. Ana parou de perguntar sobre filhos. Já tinha 38, depois 39, depois 40. O assunto se fechou por conta própria, como uma porta que ninguém chegou a trancar. Simplesmente pararam de abrir. No último ano, Vitor mudou de forma especialmente visível. Passou a chegar muito tarde,
às vezes depois da meia-noite. Respondia às perguntas com irritação. Trabalho, Ana, você não entende. Carregava o celular consigo até no banheiro. Algumas vezes, ela o ouvia falando na varanda, com voz abafada, rápido, nervoso, com longas pausas, como se estivesse ouvindo algo desagradável. O dinheiro em casa aparecia cada vez menos. Certa vez, Ana descobriu que ele havia sacado 70 mil da conta conjunta sem lhe dizer. Quando ela perguntou, ele dispensou o assunto. Devolvo na semana que vem. Não começa. Ela não começou. Ela havia parado de iniciar conversas sobre qualquer coisa. Preparava o jantar, que ele comia em silêncio, olhando para o celular. Lavava as camisas dele, que cheiravam ao perfume de outra mulher. Ou era impressão dela. Deitava-se de costas para ele e ficava ouvindo-o se revirar na cama. Depois levantava e ia fumar na cozinha. A amiga Clara, o único ser próximo que lhe restava, falava sem rodeios. Ana, você vive com um estranho. Para que isso? Clara trabalhava como advogada numa imobiliária. Era divorciada, criava a filha sozinha e encarava a vida sem ilusões. Elas eram amigas desde a escola, e Clara era a única para quem Ana podia contar tudo como era. Não sei, Clara. Ela respondia sentada na cozinha da amiga com uma xícara de chá. Tenho medo. Tenho 42 anos. Não tenho filhos, não tenho poupança. Tenho o apartamento, mas o que vou fazer sozinha? Nem uma torneira eu consigo consertar. A torneira, um encanador conserta, respondia Clara. Mas os seus nervos, ninguém vai consertar se você continuar aguentando. Ana concordava com a cabeça, mas nada mudava. Voltava para casa, para o apartamento silencioso de teto alto, onde na janela ficavam as violetas da avó e na parede da entrada havia uma fotografia. A jovem Dona Zilda de vestido branco com um buquê de margaridas. Hannah às vezes parava diante dessa foto e pensava: a vovó viveu uma vida feliz nesse apartamento, criou uma filha, esperou a neta, e ela, Ana, simplesmente existia aqui como um móvel. Por isso, quando numa quinta-feira comum, Vitor chegou em casa mais cedo, eram apenas 19 horas, e ela ouviu a porta de entrada bater. Não entendeu logo que era ele. Estava junto ao fogão, mexendo a sopa, e se virou com o barulho dos passos. Vitor estava na porta da cozinha com um buquê de rosas. Não 3 rosas envoltas em celofane, como ele costumava comprar perto do metrô, mas um buquê de verdade. Rosas bordô em papel craft, amarradas com uma fita. Ana desligou o fogão e ficou olhando para ele em silêncio. Ana, disse ele com uma voz incomumente suave, reservei uma mesa na Oliva para a sexta. Quero jantar com você como antes. Ela não respondeu de imediato. Enxugou as mãos no pano de prato, pegou o buquê, cheirou. As rosas cheiravam bem, frescas, recém-saídas do florista. O que aconteceu? Ela perguntou com cautela. Nada aconteceu. Só percebi que paramos completamente de passar tempo juntos. Quero mudar isso. Ele disse aquilo de um jeito tão simples que ela quis acreditar. Colocou as rosas num vaso, o vaso azul de vidro da avó, e a noite toda se flagrava sorrindo. Chegou até a tirar do armário o álbum de fotos antigo e a folheá-lo antes de dormir, observando os retratos dos primeiros anos. Ali eles no calçadão, ali no parque, ali na própria Oliva, à mesa junto à janela. Na sexta, depois do trabalho, Ana parou no shopping e comprou um vestido. Azul escuro, simples, um pouco abaixo do joelho, com um decote discreto. Ficou por muito tempo diante do espelho no provador, girando de um lado para o outro. A vendedora, uma jovem com unhas coloridas, disse: "Fica ótimo em você, leva, não pensa 2 vezes." Ana levou. Depois passou na sapataria e comprou escarpins de salto baixo, pretos envernizados, com um laço pequeno. Em casa, maquiou-se com cuidado. Rímel, batom, um pouco de blush. Olhou para si no espelho do corredor e pensou que estava bem. Não com 25 anos, claro, mas bem. Vitor passou para buscá-la de carro exatamente às 19 horas. Ele também estava diferente.
camisa limpa, barbeado. Cheirava a bom perfume. Abriu a porta do carro para ela, coisa que não fazia havia uns 5 anos. Na Oliva, a recepcionista os recebeu. Uma jovem de uns 30 anos, com cabelo castanho preso num rabo de cavalo, usando um crachá com o nome Marina na lapela do blazer. Ela sorriu e os acompanhou à mesa junto à janela, aquela mesma de antigamente. Vitor puxou a cadeira para ela, pediu uma garrafa do vinho branco que ela gostava, perguntou como estava o trabalho, ouviu com atenção, assentiu com a cabeça. Ana contou sobre a nova obra, sobre o chefe que tinha atrasado o salário de novo, sobre a colega Sônia, que tinha entrado em licença maternidade. Coisas comuns do cotidiano, mas Vitor ouvia como se fosse a coisa mais interessante que havia escutado em todo o último ano. Ela relaxou. O vinho estava bom, a comida estava gostosa. Lá fora, as luzes da noite foram se acendendo. Por um instante pareceu-lhe que os últimos 3 anos não tinham existido, que eles eram de novo aqueles dois que riam naquela mesa, faziam planos e acreditavam que tudo ia ser bom. Como de costume, Ana colocou as chaves na beira da mesa, junto ao celular, para não esquecer. O chaveiro era inconfundível, chaves comuns numa argola metálica e na argola uma casinha de cerâmica, branca com telhado vermelho. Aquele chaveiro tinha sido dado pela avó quando lhe entregou o apartamento. "Esta é a sua casa, Ana", ela disse na época. "Cuide dela." Perto das 22h, o celular de Vitor tocou. Ele olhou para a tela e algo em seu rosto mudou, rápido, por uma fração de segundo. Mas Ana notou. Ele se levantou da mesa. "Desculpa, é o Serginho do trabalho. 1 minutinho." Ele foi até a saída, falou por cerca de 2 minutos e voltou com ar de culpa. "Ana, desculpa. Teve um problema na obra. Alguma questão de documento. Preciso ir resolver urgente. Fico umas 2 horas, no máximo." "Você termina de comer, toma o vinho, pega um táxi. Eu chego em casa mais tarde." Ele colocou algumas notas na mesa, inclinou-se e a beijou na bochecha. Os lábios dele estavam secos. "Tudo bem", disse Ana. "Pode ir." Ela o observou partir com passos rápidos, sem olhar para trás, já sacando o celular. A porta do restaurante se fechou atrás dele e o salão ficou mais silencioso. Ana terminou o vinho. Ficou mais uns 10 minutos olhando pela janela para a rua noturna. O humor estava estranho, não ruim, mas de alguma forma inquieto, como antes de uma tempestade, quando o ar fica pesado e parado. Tudo havia sido por demais tranquilo, por demais diferente do Vitor dos últimos anos. O buquê, o restaurante, a atenção e, de repente, o trabalho urgente. Como num roteiro. Ela afastou esse pensamento, pagou a conta e chamou um táxi. No carro, recostou-se no banco e fechou os olhos. Lá fora passavam luzes. O motorista ouvia o rádio, uma música antiga sobre amor, daquelas que tocavam nos anos 90. Ana lembrou que a avó também adorava o rádio e sempre o ligava de manhã, enquanto preparava o café da manhã. O táxi parou diante do prédio. Ana saiu, estremeceu. A noite estava fresca, com vento. Enfiou a mão na bolsa para pegar as chaves. Carteira, celular, batom, lenços, cartão do táxi. As chaves não estavam. Abriu a bolsa mais, vasculhou o fundo com a mão. Nada. Verificou os bolsos do casaco. Direito, esquerdo, interno, nada. E então ela lembrou. As chaves estavam na mesa do restaurante. Ela as havia colocado do lado do celular, como sempre, e quando foi embora, pegou o celular, mas não as chaves. Ela até se lembrava de ter visto o chaveiro sobre a toalha branca e a casinha de cerâmica brilhando à luz da vela. Ana pegou o celular e ligou para Vitor. Nenhum chamado. Silêncio imediato. Desligado. Tentou mais uma vez. A mesma coisa. Aquilo já era familiar. No último ano ele frequentemente ficava sem sinal justamente quando era necessário. Ela olhou para as janelas da vizinha Dona Teresa, que guardava uma chave reserva. Apagado. Dona Teresa dormia às 21 horas, e Ana não conseguia se obrigar a acordar uma senhora idosa às 10h30 da noite. Ficou mais 1 minuto parada na entrada do prédio,
respirando o ar fresco. Depois pegou o celular e chamou um táxi de volta para a Oliva. O táxi percorreu as ruas semivazias e Ana ficou sentada no banco traseiro, segurando a bolsa sobre os joelhos. O motorista era calado, um homem mais velho de boné que apenas girava o volante sem tentar puxar conversa. Ana ficou agradecida por isso. Só um pensamento girava na cabeça. Como pôde esquecer as chaves? Ela sempre tinha medo de esquecer, e em todos esses anos nunca havia saído de casa sem elas. Mas dessa vez, como se tivesse cortado. Provavelmente o vinho, o ambiente incomum. Aquela noite estranha, com seu calor artificial, tinha atrapalhado tudo. O restaurante Oliva brilhava com uma luz amarela suave. Através da porta de vidro, dava para ver que o salão estava quase vazio. Restavam 2 casais às mesas do fundo e um grupo de homens junto ao balcão do bar. Ana empurrou a porta e entrou. Atrás do balcão da recepção estava a mesma Marina que os havia recebido no início da noite. Mas agora, ela parecia diferente. O rosto estava pálido, olheiras fundas que não existiam antes. E quando ergueu os olhos para Ana, havia algo naquele olhar que fez o estômago dela apertar. Não era simplesmente o olhar de uma recepcionista vendo um cliente que voltou. Era pena. E algo mais. Algo como ansiedade, como compaixão, o jeito que se olha para alguém que ainda não sabe uma má notícia. Boa noite, disse Ana, tentando manter a voz firme. Desculpe estar aqui tão tarde. Jantei aqui hoje. À mesa junto à janela. Acho que esqueci minhas chaves, um chaveiro com uma casinha. Não encontraram? Marina não respondeu de imediato. Ficou atrás do balcão, os dedos nervosamente torcendo a borda de um guardanapo. Depois, olhou para Ana de frente, com um olhar sério. A senhora é Ana? Sim. A esposa do homem que foi embora mais cedo? Sim. Ana assentiu, sentindo algo começar a se retesar por dentro, como uma corda. Algo errado? Marina saiu de trás do balcão e se aproximou, baixando a voz. Se a senhora veio pelas chaves, elas já não estão mais aqui. Mas há algo que a senhora precisa ver. Uma gravação da câmera, bem acima da sua mesa. Ana piscou. O que significa não estão mais? As deixei na mesa há 20 minutos. Talvez a garçonete tenha guardado? A garçonete não guardou. Venha comigo. Marina a conduziu pelo salão, passou pela cozinha, de onde vinha cheiro de alho e molho de tomate. Seguiu por um corredor estreito com paredes bege. Passou por uma porta com a placa Funcionários e entrou numa salinha sem janelas. Havia uma mesa com 2 monitores, um computador no chão, uma cadeira com assento afundado. Em um dos monitores, uma imagem em preto e branco do salão estava dividida em 4 quadros. As câmeras mostravam diferentes ângulos do restaurante. Sente-se. Marina empurrou a cadeira para ela. Ana sentou. Os joelhos estavam como algodão, embora ela ainda não soubesse por quê. Marina inclinou-se sobre o teclado e começou a rebobinar a gravação. A tela piscou. Os clientes se moviam acelerados, como em um velho filme mudo. Então Marina parou. Olhe, esta câmera fica bem acima da sua mesa. Na tela, dava para ver a mesa delas de cima, a toalha branca, os pratos, as taças, a vela no castiçal de vidro. Ana se viu levantando, pegando a bolsa, verificando algo nela, colocando o casaco e saindo do quadro. E na mesa, junto à taça vazia, estava o chaveiro. A casinha branca com o telhado vermelho era claramente visível, mesmo na imagem em preto e branco. O contador no canto da tela marcava 21h47. Agora espere, disse Marina em voz baixa. 1 minuto passou na gravação. 2, 3. A garçonete se aproximou da mesa ao lado. Tomou um pedido. Um homem de paletó passou. Outro cliente, sem nenhuma relação com o que estava acontecendo. 4 minutos. E então Vitor apareceu no quadro. Ana se inclinou para a frente, sem respirar. Ele entrou no salão não pela entrada principal, mas por uma porta lateral que dava para a varanda de verão. Olhou rapidamente ao redor, como alguém que está fazendo algo que não deveria fazer. Com 2 passos foi até a mesa, estendeu a mão
e pegou as chaves. Enfiou-as no bolso da jaqueta com um único movimento, sem nem diminuir o passo. Depois tirou o celular do bolso, discou um número e o levou ao ouvido. A câmera não gravava o som. Ana apenas via os seus lábios se moverem, via-o assentir com a cabeça, via em seu rosto uma expressão que ela conhecia muito bem, aquela concentrada de homem de negócios, a mesma com que ele falava ao telefone na varanda. Ele falou por menos de 1 minuto, guardou o celular e saiu pelo mesmo caminho, pela porta lateral para a varanda. O contador marcava 21h52, 5 minutos. Tudo levou 5 minutos. Ana ficou imóvel olhando para a tela, onde nada mais acontecia. A mesa vazia, a vela se apagando, a garçonete se aproximando para recolher a louça. Ele não foi trabalhar, disse Ana, e sua própria voz lhe soou estranha, abafada como debaixo d'água. Não. Marina balançou a cabeça. Ele não foi. Ele esperou na varanda até a senhora sair e depois voltou pelas chaves. Mas por quê? Para que ele precisaria das minhas chaves? Ele tem as dele. Marina fez uma pausa, depois disse: Eu estava atrás da divisória quando ele ligou. Ali, naquela parede. Ela apontou para o layout do salão entre a cozinha e o bar. Estava recolhendo as taças da mesa e o ouvi. Ele falava baixo. Devia achar que o salão já estava vazio. O que ele disse? A voz de Ana ficou ainda mais baixa. Marina olhou nos olhos dela. Ele disse: Tenho as chaves. Vou passar para os compradores amanhã de manhã para a visita. E disse que a procuração para a venda já estava assinada. Que estava tudo certo. Que Ana não sabia de nada e não ia saber antes que fosse tarde demais. Que na segunda-feira tudo estaria fechado. O silêncio na salinha ficou denso como algodão. Do outro lado da parede veio um tilintar de louça. Alguém riu no salão. Um som distante, alheio, de outro mundo. Ana baixou as mãos devagar sobre os joelhos. Os dedos tremiam, e ela os entrelaçou para que não ficasse tão evidente. Que venda? Que procuração? Eu não assinei nada. Não dei procuração a ninguém. Não conheço os detalhes. Marina sentou-se na borda da mesa ao lado do monitor. Não sou advogada nem detetive. Mas o que ouvi não me agradou. Nada mesmo. Por isso memorizei o horário na câmera e resolvi esperar. Pensei, e se a senhora voltar pelas chaves? E a senhora voltou. Ana ficou sentada, e na sua cabeça, como em câmera lenta, a cena foi se compondo. O buquê de rosas, o restaurante, a atenção, os sorrisos, o vinho. Quero mudar isso. As chaves na mesa, o telefonema, a emergência no trabalho, o beijo na bochecha. Tudo aquilo não tinha sido para ela. Toda aquela noite, o vestido, as velas, as conversas, tudo tinha sido por causa de um pequeno chaveiro com uma casinha de cerâmica. De repente ela percebeu que estava prendendo a respiração e se forçou a inspirar. O ar da sala estava abafado, cheirava a plástico dos monitores e a algo azedo, talvez produto de limpeza. Pode me dar um copo d'água? Ela pediu. Marina assentiu, saiu e voltou em 1 minuto com um copo. A água estava gelada do filtro. Ana deu alguns goles, e o som do copo batendo nos seus dentes foi alto demais naquele silêncio. Então, ela pegou o celular. Os dedos ainda tremiam, e ela errou o contato 2 vezes antes de encontrar Clara. Um chamado, 2, 3. Clara atendeu no quarto. Ana, tão tarde assim? Está tudo bem? Clara, preciso de ajuda. Urgente. Estou no restaurante Oliva, no centro. Você conhece. Pode vir? O que aconteceu? A voz de Clara mudou instantaneamente, ficou firme. Acho que Vitor está tentando vender o meu apartamento. Depois eu explico. Vem, por favor. Uma pausa de 1 segundo. Estou indo. 20 minutos. Clara chegou em 18. Ana ouviu os saltos ecoarem pelo salão, rápidos, decididos, e 1 instante depois, Clara apareceu na porta da salinha. Uma mulher baixa e forte, de cabelo curto e olhar afiado, de jeans e jaqueta de couro, claramente tinha se arrumado em 1 minuto. Ela passou os olhos pela sala, pelos monitores, pela Ana pálida, pela Marina calada,
e foi direto ao assunto. Me mostre. Marina rebobinou a gravação. Clara assistiu sem interromper, sem fazer perguntas. Só quando Vitor na tela pegou as chaves e tirou o celular do bolso, ela disse: Para, volta um segundo. Aqui. Está vendo como ele olha em volta antes de se aproximar da mesa? Não é um gesto casual. Ele estava verificando se alguém estava observando. Marina repetiu o que havia ouvido. Clara escutava, e seu rosto foi ficando mais duro a cada palavra. A procuração para a venda já está assinada, ela repetiu. Ana, você já assinou alguma procuração em nome do Vitor? Em nome de alguém? Não, nunca. Nem sei como ela é. Então é falsa. Ou falsificaram a assinatura, ou encontraram um cartório que registra qualquer coisa por dinheiro. Nos dois casos, é crime. Estelionato, falsificação de documentos. Se foi pelo cartório, a licença do tabelião vai junto. Clara pegou o celular e começou a digitar algo rapidamente. O que você está fazendo? Perguntou Ana. Verificando. Trabalho com imóveis há anos. Sei consultar a matrícula do seu apartamento pelo número do registro. Se foi dado entrada em algum contrato de compra e venda, vai aparecer como prenotação ou averbação pendente. Durante alguns minutos, ela rolou a tela, inseriu dados, esperou. Ana observava o rosto dela e via como ia mudando. Primeiro, concentração. Depois, espanto. Depois, algo parecido com uma raiva fria. Aqui está, disse Clara, e aquela palavra soou como um tiro no silêncio. Há 2 dias foi dada a entrada numa prenotação de contrato de compra e venda na matrícula do seu apartamento. Vendedora. Você, representada por procuração notarial em nome de Rodrigues Igor Valério. Conhece esse nome? Não, nunca ouvi falar. Compradores. Família Beltrão. Jovens, ao que parece. Valor da transação, 600 mil. 600? Ana quase se levantou. Vale no mínimo 1 milhão. Até pelas estimativas mais conservadoras, 900 mil. Exatamente. Subavaliaram para fechar rápido. Para os compradores é um desconto, eles não fazem perguntas difíceis. Para o seu marido e esse Rodrigues, dinheiro rápido. Clara guardou o celular e olhou para Ana. Ana, me ouça com atenção. Agora vamos à delegacia. Você precisa fazer um boletim de ocorrência hoje, agora mesmo. Enquanto a transação ainda não foi registrada, dá para suspendê-la. Se esperarmos até segunda-feira, pode ser tarde demais. Ana assentiu e se virou para Marina. Você pode confirmar o que viu e ouviu? Marina não hesitou nem um segundo. Vou escrever tudo o que me lembro e guardo a gravação num pendrive. Aqui ficam armazenadas por 30 dias, mas vou copiar agora, por precaução. Obrigada, disse Ana com a voz embargada. Marina tirou um pendrive da gaveta e começou a copiar o arquivo. Ana olhava para a barra de progresso na tela e pensava em como um fio tênue havia segurado sua vida à beira do abismo. Se não tivesse esquecido as chaves. Se tivesse ligado para a vizinha. Se Marina estivesse atrás de outra divisória, não daquela. Se ela tivesse decidido que as coisas dos outros não eram problema seu. 20 minutos depois, ela e Clara estavam a caminho da delegacia. Clara dirigia seu velho Gol em silêncio e só perguntou uma vez. Você está bem? Não sei, respondeu Ana com sinceridade. Por enquanto não consigo entender o que estou sentindo. É como se não estivesse acontecendo comigo. É normal. Depois vai cair. O que importa agora é o boletim. A delegacia ficava a 2 quarteirões da Praça Central. Um prédio cinza de 3 andares, com uma porta pesada e uma lâmpada fraca sobre a entrada. Por dentro, cheirava a linóleo e café de máquina. O plantonista, atrás de um vidro, um rapaz jovem com olhos vermelhos de cansaço, as olhou sem muito interesse. Pois não? Precisamos falar com um delegado, disse Clara, com o tom de quem sabe como se falar com a polícia. Boletim de ocorrência. Tentativa de venda ilegal de imóvel por procuração falsa. O plantonista se animou. Casos assim não aconteciam todo dia. Elas foram levadas ao 2º andar, para a sala do delegado de plantão. Atrás de uma mesa coberta de pastas, havia um homem de uns 40 anos com o rosto cansado,
a gola da camisa aberta e uma xícara de chá frio ao lado do teclado. A plaquinha indicava: Delegado Pereira. Sentem-se. Ele apontou as 2 cadeiras à frente. Me contem. Ana começou a falar, aos trancos pulando de uma coisa para outra. O restaurante, as chaves, Marina, a gravação. Clara a interrompia gentilmente e ajudava a organizar a cronologia. O delegado ouvia, fazia anotações no caderno, fazia perguntas de tempos em tempos. O apartamento está em seu nome. Tem os documentos de propriedade? Sim, a escritura de herança, a certidão do registro. Tudo em casa. Quer dizer, no apartamento que agora não consigo acessar. Isso tem solução. A certidão digital pode ser solicitada agora mesmo. Doutora Clara, ele se dirigiu a ela. A senhora disse que consultou a matrícula do imóvel. Sim. Há uma prenotação de contrato de compra e venda registrada há 2 dias. Procuração em nome de Rodrigues Igor Valério. O delegado discou um número. Falou brevemente com alguém num tom objetivo e desligou. O registro da transação está suspenso. Vou encaminhar um ofício ao cartório de registro de imóveis, solicitando cópia da procuração e do contrato. Se a procuração for falsa, e pelo que me contam isso configura estelionato, mais falsificação de documentos. Ele se virou para o computador e começou a digitar. Seu marido se chama Vitor Marques. Onde ele está agora? Não sei. O celular está desligado. O delegado assentiu, como se esperasse exatamente isso. A recepcionista do restaurante, Marina. Você me disse que tem os dados completos dela. Ana pegou o celular. Enquanto vinham, Marina havia lhe enviado uma mensagem com seus contatos. O delegado anotou. Ligo para ela amanhã de manhã. A gravação da câmera e o depoimento dela são uma base probatória sólida. Mais os dados da matrícula do imóvel. Abriremos inquérito. Ficaram na delegacia quase 2 horas. Ana assinou o boletim de ocorrência, deu um depoimento detalhado, respondeu a dezenas de perguntas. Clara ficou ao lado dela, e cada vez que Ana começava a se perder, dizia calmamente o que era importante mencionar. Quando saíram para a rua, eram quase 2 da manhã. O ar estava frio e úmido, cheirava a asfalto molhado. Tinha chovido faz pouco. A lâmpada sobre a entrada da delegacia zunia e piscava, projetando sombras amarelas sobre os degraus. Vai comigo, disse Clara. Você dorme lá em casa. Amanhã resolvemos os cadeados e o resto. Ana ficou na escada, olhando para a rua molhada, tentando processar o que havia acontecido nas últimas 4 horas. De manhã, havia comprado um vestido para um jantar com o marido. Agora estava na escada de uma delegacia, tendo feito um boletim de ocorrência contra esse mesmo marido. Ela entrou no carro de Clara, colocou o cinto. As mãos não tremiam mais. Estavam simplesmente frias e pesadas, como depois de um longo esforço físico. Clara, ela disse quando o carro arrancou. Ele planejou tudo. A noite inteira, o buquê, o restaurante, as conversas, até pediu o meu vinho favorito. Clara ficou em silêncio, olhando para a estrada. 12 anos, continuou Ana. 12 anos eu dormi ao lado dessa pessoa, fiz café da manhã para ela, lavei as camisas dela, e ela, nesse tempo, ela não terminou. Pela janela do carro passavam casas escuras, com janelas esparsamente iluminadas. Em cada uma dessas janelas havia a vida de alguém, a história de alguém, os segredos de alguém. Ana encostou a têmpora no vidro frio e fechou os olhos. Na casa de Clara estava quente e quieto. A filha Bia dormia no seu quarto. Clara fez a cama de Ana no sofá da sala. Trouxe uma toalha limpa e uma camiseta velha em vez de pijama. Vai tomar um chá? Ela perguntou da cozinha. Sim, por favor. Ficaram sentadas na cozinha, uma de frente para a outra, com as xícaras quentes entre as palmas das mãos. O relógio marcava 2 horas. Lá fora chovia. As gotas batiam na calha de zinco regular e monótono. Sabe o que é mais assustador? Disse Ana baixinho. Não que ele quisesse vender o apartamento, não o dinheiro, mas aquela noite no restaurante.
Eu acreditei. Eu estava sentada diante dele, bebendo vinho e pensando: talvez ele tenha mudado, talvez ele queira de verdade consertar tudo. Eu comprei um vestido, Clara. Fui me arrumar no provador, girando na frente do espelho feito uma garota. Clara colocou a xícara na mesa. Ana, você não tem culpa de ter acreditado no seu marido. Essa é a reação normal de uma pessoa normal. A culpa é de quem se aproveitou disso. Ana assentiu, mas seus olhos estavam secos. As lágrimas não vieram. Havia algo diferente por dentro, um vazio, como numa casa de onde tiraram todos os móveis. As paredes estão em pé, mas não há onde viver. Amanhã de manhã a gente resolve tudo, disse Clara. Chamamos um chaveiro, trocamos os cadeados. Depois vamos ao cartório descobrir quem registrou essa procuração falsa. Depois falamos com o Pereira, saber o andamento do caso. E se ele vier para casa? Vitor tem as próprias chaves. Mas você é a proprietária, tem todo o direito de não deixá-lo entrar. E depois de trocar os cadeados, com muito mais razão. Ana tomou o chá. Estava com hortelã. Clara sempre preparava hortelã à noite, desde os tempos de escola. Mesmo quando ficavam acordadas até tarde estudando para as provas, ela fazia chá de hortelã. Ela se deitou no sofá, cobriu-se com a manta e ficou olhando para o teto por um bom tempo. No quarto ao lado, Bia respirava suavemente. Do outro lado da parede, na casa dos vizinhos, uma televisão funcionava. Abafada, ininteligível, sons comuns de uma noite comum. Mas para Ana, aquela noite dividia a vida em antes e depois. O sono veio quase de manhã, pesado e inquieto. Ela sonhou com a voz da avó. Cuide da casa, Ana. A manhã começou cedo. Ana abriu os olhos às 6h30 e ficou alguns segundos sem entender onde estava. Teto desconhecido, manta alheia, cheiro de café vindo da cozinha. Então lembrou de tudo de uma vez e sentou no sofá, abraçando os joelhos. Clara já estava acordada. Ficava de pé junto ao fogão num roupão felpudo, fazendo café na cafeteira, enquanto falava ao telefone, o aparelho preso entre o ouvido e o ombro. Sua voz era de trabalho, objetiva, aquela com que falava com clientes e funcionários públicos. Sim, preciso de uma cópia da certidão de matrícula atualizada. O número eu dito agora. Anote. Ela viu Ana na porta e acenou com a cabeça, ao mesmo tempo apontando para uma xícara na mesa, sinalizando: sirva-se, tome café. Ana se serviu, sentou-se à mesa. A cozinha de Clara era pequena, mas aconchegante. No parapeito da janela havia vasos com manjericão e salsa. Na geladeira, pendurados com ímãs em forma de frutas, os desenhos da Bia. Uma cozinha comum de uma mulher comum que cria uma filha sozinha e dá um jeito. Ana pensou que em breve teria uma vida assim, sem marido, sem ilusões, mas sua. Clara terminou a ligação e sentou na frente dela. Descobri, a procuração foi lavrada num cartório em nome do tabelião Dornelas, aqui na periferia da cidade, perto do mercado popular. É uma firma pequena, um único tabelião. Ouvi falar dele de passagem. No nosso meio, a reputação não é das melhores, mas a licença está em vigor. Conferi. E agora? Agora vamos lá. Mas primeiro, os cadeados. Já chamei o chaveiro. Ele vai estar no seu apartamento às 9h. E liga para a vizinha para ela deixar ele entrar caso você se atrase. Ana ligou para a Dona Teresa. Ela atendeu na hora. Acordava às 6h e às 7h já tinha levado o gato para passear no corredor com a guia. Dona Teresa, bom dia. Sou a Ana, sua vizinha. Desculpe incomodar. Tive uma situação. Perdi as chaves. Às 9h vem um chaveiro trocar a fechadura. A senhora poderia deixar ele entrar? Você tem meu jogo reserva. Oi, Ana, claro. Mas o que aconteceu? Você não dormiu em casa? Ouvi o Vitor saindo à noite e bateu a porta de um jeito que o meu gato caiu do armário. E depois silêncio. Fiquei preocupada. Fiquei na da amiga. Tudo bem, só as chaves. Obrigada. Ana desligou e percebeu que tinha vontade de chorar, não pela traição de Vitor, mas por causa desses bolinhos de queijo que Dona Teresa sempre deixava na porta. Por saber que havia pessoas por perto que se importavam com ela.
Dona Teresa com o gato e os bolinhos. Clara com o chá de hortelã e os telefonemas às 7 da manhã. Marina, que não havia fingido não ver. Às 9, o chaveiro já estava na porta do apartamento. Um homem lacônico em macacão de trabalho, com uma maleta de ferramentas. Dona Teresa o deixou entrar, deu-lhe café com bolinho, e quando Ana e Clara chegaram, a fechadura já estava trocada. As 3 chaves novas o chaveiro deixou sobre a cômoda do corredor. Ana as pegou. Comuns, sem chaveiro. Pensou que compraria um novo chaveiro depois. Ou talvez não comprasse. Talvez chega de símbolos. Era hora de viver na realidade. Ela percorreu o apartamento. Tudo estava no lugar. As violetas da avó no parapeito da janela, a fotografia de Dona Zilda no corredor, o vaso azul com as rosas murchas na mesa da cozinha, aquelas que Vítor havia trazido na quinta-feira. Ana pegou o vaso, tirou as flores e as jogou no lixo. Depois lavou o vaso e o recolocou no lugar, vazio. Vamos, disse Clara do corredor. O cartório abre às 10. O cartório do tabelião Dornelas ficava do outro lado da cidade, num bairro para onde Ana normalmente não se aventurava. Zona industrial que ia se tornando quarteirões residenciais, prédios cinzas de 5 andares, o mercado popular com contêineres de ferro, um lava-rápido, um borracheiro. O cartório se espremia no térreo de um prédio residencial, entre uma loja de materiais hidráulicos e um salão de cabeleireiro. A placa era discreta, as letras em parte descascadas. A porta comum metálica com interfone. Clara apertou o botão. Sim, uma voz masculina rouca. Precisamos de uma orientação sobre uma procuração, disse Clara num tom uniforme. A porta se abriu. Elas subiram alguns degraus e entraram na recepção. Uma sala pequena, mesa com computador, armário com pastas, 2 cadeiras para clientes. Atrás da mesa estava sentado um homem mais velho, de uns 60 anos, de óculos de armação grossa, paletó amassado. Rosto inchado com uma teia de capilares vermelhos nas bochechas. À sua frente havia uma xícara de chá. Do lado, um sanduíche de mortadela com uma mordida. Sentem-se. No que posso ajudar? Clara sentou, colocou a bolsa no colo e tirou uma folha. Uma impressão com os dados da matrícula do imóvel, que havia preparado pela manhã. Me chamo Clara Vasconcelos, sou advogada. E esta é minha cliente Ana Belém, proprietária do imóvel no endereço. Ela disse o endereço. 2 dias atrás foi dada entrada numa prenotação de contrato de compra e venda neste apartamento. Nos documentos consta uma procuração notarial lavrada neste cartório. Outorgante: Belém, Ana. Outorgado: Rodrigues, Igor Valério. Ela ficou em silêncio e olhou para Dornelas. A mudança em seu rosto foi instantânea. As bochechas gordas empalideceram. A mão com a xícara parou no meio do caminho. Ele devagar colocou a xícara de volta. O chá respingou no pires. Ele começou e tossiu. Sim. Registrei essa procuração. A senhora veio pessoalmente, apresentou o RG, assinou o documento na minha presença. Tudo nos conformes. Ana se inclinou para a frente. Eu não vim. Eu não assinei nenhum documento. Estou ouvindo o nome Rodrigues pela primeira vez na vida e estou vendo este cartório pela primeira vez. Dornelas tirou os óculos e começou a limpá-los na barra do paletó. Nervoso, agitado, desviando o olhar. Bom, talvez a senhora tenha se esquecido. Acontece. As pessoas assinam muitos papéis e não se lembram. Ela não esqueceu. Clara tirou uma segunda folha. Ontem à noite foi feito um boletim de ocorrência na delegacia. O caso é conduzido pelo delegado Pereira. Está determinada uma perícia grafotécnica da assinatura na procuração. A perícia vai mostrar que a assinatura não foi feita por Ana. E então a pergunta não será para mim, será para o delegado. Quem exatamente estava sentado nessa cadeira e assinou o documento? E o senhor sabia que não era a titular? Dornelas colocou os óculos sobre a mesa. As mãos tremiam. O sanduíche de mortadela estava ali, ridículo e miserável como o seu dono. Eu preciso falar com o meu advogado. Não vou responder a perguntas sem advogado. É seu direito,
disse Clara, levantando-se. Mas saiba, se a perícia confirmar a falsificação, e vai confirmar, o senhor não vai responder só em processo criminal. Vai perder a licença também. E se decidir que uma conversa honesta com a investigação é melhor do que tentar se safar, o número do delegado Pereira está aqui. Ela deixou um cartão sobre a mesa e fez um sinal de cabeça para Ana. Saíram do cartório para a rua, e Ana bebeu o ar úmido da manhã com avidez. Depois daquela salinha abafada, cheirando a mortadela e medo alheio, até o cheiro de gasolina e asfalto molhado parecia fresco. Ele sabia, disse Ana quando entraram no carro. Você viu a cara dele? Ele sabia de tudo? Claro que sabia. Clara ligou o motor. O tabelião é obrigado a confirmar a identidade. Se veio outra mulher com um documento falso, ou ele não verificou, o que já é negligência criminosa, ou verificou e fez vista grossa em troca de dinheiro. O segundo é mais provável. Esses cartórios de periferia, às vezes, existem exatamente para isso. 4 dias depois, chegou o resultado da perícia grafotécnica. Ana ficou sabendo pelo delegado Pereira, que ligou para ela no horário do almoço, quando ela estava na contabilidade debruçada sobre um relatório trimestral. Ana, o resultado é conclusivo. A assinatura na procuração não foi feita por você. A grafia pertence a outra pessoa, presumivelmente do sexo feminino. Estamos trabalhando para identificar quem foi exatamente. E o Vitor? Você o encontrou? Foi detido esta manhã. Estava tentando sair da cidade de ônibus. Comprou passagem num nome falso. Não conseguiu. Ana ficou no corredor do escritório com o telefone no ouvido, olhando pela janela para o estacionamento lá embaixo. Dia comum de trabalho, visão comum. Carros, árvores, uma mulher com carrinho de bebê na calçada. E em algum lugar, numa cela de investigação, estava sentado o homem com quem ela havia vivido 12 anos. O que pode acontecer com ele? Estelionato em valor expressivo, em quadrilha organizada, mais falsificação de documentos. Rodrigues também foi detido. Os dois estão depondo um contra o outro, como costuma acontecer nesses casos. Pereira contou o que havia sido apurado nos interrogatórios. Vitor havia acumulado uma dívida de quase 4 milhões de reais. Não uma dívida comum, uma catástrofe. Nos últimos 2 anos, seu negócio com carros havia piorado cada vez mais. Alguns veículos eram de chassis adulterado. Uma transação foi contestada na justiça. Ele perdeu quase tudo o que havia investido. Para cobrir o buraco, começou a pedir emprestado. Primeiro a conhecidos, depois a pessoas com quem é melhor não ter dívida. Agiotas que não recorrem à justiça, mas resolvem as coisas de outra forma. Paralelamente, passou a apostar em esportes e no que aparecia, apenas para recuperar as perdas rapidamente. As apostas, claro, só aumentaram a dívida. Rodrigues era um intermediário, alguém que, por uma comissão, organizava vendas rápidas de imóveis. Tinha sua própria rede, um tabelião pronto para registrar qualquer coisa, um corretor que encontrava compradores sem fazer perguntas difíceis e alguns clientes que já tinham aplicado esquemas parecidos antes. Vitor o encontrou por amigos em comum. O plano era simples: lavrar uma procuração falsa, encontrar compradores, fechar o negócio rapidamente, antes que Ana percebesse. O apartamento foi avaliado em 600 mil, 300 ou 400 mil abaixo do mercado, para que os compradores não enrolassem na decisão. A jovem família Beltrão foi encontrada pelo corretor. Ofereceram-lhes 2 quartos num bom bairro, por um preço bem abaixo do mercado. Eles ficaram animados e não foram atrás de nada. Pagaram um sinal de 150 mil e esperavam pelo registro. O jantar no restaurante havia sido o elo final da cadeia. Vitor precisava das chaves do apartamento, não o seu jogo, as de Ana com aquele chaveiro. Os compradores queriam visitar o imóvel antes do pagamento final, e Rodrigues havia dito que a visita devia ser conduzida pela proprietária, ou seja, pela mulher que viesse com as chaves de Ana e se apresentasse como ela, a mesma mulher que havia assinado a procuração. Suas próprias chaves Vitor não podia dar. Pareceria suspeito.
um homem com as chaves de um apartamento que supostamente seria vendido por uma mulher. Ele escolheu a Oliva propositadamente, um lugar que os dois conheciam, para que Ana ficasse à vontade e não prestasse atenção nas coisas. Propositadamente ficou atencioso e carinhoso, para que ela não ficasse tensa e não monitorasse seus pertences. Propositadamente pediu vinho, para que ela ficasse um pouco entorpecida. E propositadamente saiu para o trabalho para que ela fosse embora sozinha e deixasse as chaves para trás. Depois ele voltou pela varanda, as pegou e ligou para Rodrigues. Contava que Ana não iria perceber a falta das chaves antes da manhã seguinte. Ela ligaria para a vizinha ou esperaria na porta, e de manhã ele voltaria, encontraria as chaves no carro e as devolveria a ela. Enquanto isso, Rodrigues teria organizado a visita. Na segunda-feira, o negócio estaria registrado, o dinheiro transferido, e Ana só ficaria sabendo quando mudar algo fosse quase impossível. Mas Ana voltou ao restaurante em 20 minutos, e Marina estava atrás da divisória. Ana ouviu tudo aquilo de pé no corredor do escritório, e quando Pereira terminou, disse apenas uma coisa: "Obrigada por ter ligado." Ela voltou para sua mesa, abriu o arquivo do relatório. Os números ficaram turvos diante dos olhos. A colega Andréia, sentada na mesa ao lado, ergueu a cabeça. "Ana, você está bem? Está muito pálida." "Estou sim, um pouco de dor de cabeça. Vou beber água." Ela saiu para o corredor, chegou até o filtro, encheu um copo descartável, bebeu. Encheu de novo. As mãos estavam calmas, sem tremer, como na noite daquilo. Por dentro também estava calmo. Mas não era o alívio que traz essa calma. Era a calma de quem finalmente viu o quadro inteiro e entendeu com quem havia vivido. 12 anos. 4.380 dias, se for contar. Cafés da manhã, jantares, viagens juntos à casa da mãe dele no interior, réveillons à mesma mesa, noites sem dormir quando ele estava doente, e ela aferindo a febre a cada 2 horas. E todo esse tempo, ao seu lado, vivia uma pessoa para quem ela não era uma esposa. Era a proprietária de um apartamento, um recurso, um ativo que podia ser convertido em dinheiro quando apertasse. O jantar foi uma armadilha. As rosas foram isca. O vinho foi o sedativo. Cada gesto daquela noite, a cadeira puxada, o beijo na bochecha, foi calculado. E o mais assustador, ele sabia fazer aquilo. Sabia olhar nos olhos e sorrir, sabendo que dali a 1 hora voltaria para pegar as chaves. Sabia dizer: "Quero mudar isso", querendo dizer outra coisa completamente. À noite, ao voltar para casa, para o apartamento com a fechadura nova, Ana sentou na cozinha e ficou muito tempo em silêncio. Depois, pegou o telefone e ligou para Clara. "Clara, vou pedir o divórcio." "Já era hora", respondeu Clara sem hesitar. "Amanhã preparo os documentos." Ana desligou e olhou para a fotografia da avó no corredor. A jovem Dona Zilda sorria da foto em preto e branco, segurando um buquê de margaridas. "Cuide da casa, Ana." Ela havia cuidado, não sozinha. Pessoas que apareceram na hora certa a ajudaram. Mas a casa estava de pé, as paredes estavam inteiras e as violetas no parapeito da janela se viravam para a última luz da tarde. O divórcio foi concluído em 2 meses. Vítor não contestou, não ligou, não pediu para se encontrarem. Da cela em que foi colocado após a detenção, ele enviou uma única frase pelo advogado: "Que ela faça o que quiser." Ana assinou os papéis no gabinete do juiz, uma salinha com persianas empoeiradas e aquele cheiro de repartição pública, e saiu para a rua já sendo outra pessoa. Não livre. A liberdade viria depois, mas cortada do que a puxava para o fundo. O apartamento foi preservado por completo. A procuração foi declarada nula com base na perícia. A prenotação foi cancelada e a transação anulada. A jovem família Beltrão, ao saber da verdade, não apresentou queixas contra Ana. Eles mesmos eram vítimas. O sinal de 150 mil que haviam pago ao corretor ficou suspenso entre os autos do processo e as contas bancárias de Rodrigues.
Clara disse que o dinheiro provavelmente seria devolvido, mas não tão cedo. Esses processos arrastam por meses. Contra Vítor e Rodrigues foi instaurado inquérito criminal por estelionato em valor expressivo. O tabelião Dornelas perdeu a licença. A investigação revelou que a procuração de Ana não era o primeiro documento duvidoso saído do seu cartório. A perícia encontrou outros 3 casos similares nos últimos 2 anos. E o velho tabelião que havia limpado os óculos com mãos trêmulas foi indiciado num processo à parte. As primeiras semanas após o divórcio, Ana viveu no piloto automático. Acordava, ia trabalhar, voltava, preparava jantar para uma pessoa só, dormia. O apartamento, que antes lhe parecia apertado para 2, agora parecia espaçoso e vazio. Os passos no corredor ecoavam, e nas noites, a quietude era tão profunda que dava para ouvir o tic-tac do relógio na cozinha. O velho relógio de parede com pêndulo que a avó comprara no aniversário de bodas e que Ana nunca havia se animado a trocar. Mas aos poucos algo começou a mudar. Não de uma vez, não num dia só. Como muda o tempo no início da primavera. Ainda faz frio, mas a luz já é outra e o ar tem um cheiro diferente. Ela começou pelas pequenas coisas. Trocou as cortinas da cozinha, tirou as pesadas marrons que Vítor havia escolhido, colocou umas leves de linho branco leite. Entrou mais luz, e as violetas no parapeito pareceram ganhar vida, brotando novas folhas. Depois jogou fora as coisas dele que tinham ficado no guarda-roupa. 2 camisas, uma calça, um casaco de inverno. Colocou num saco e levou ao ponto de doação. Não ligou para perguntar se precisava. Simplesmente levou. Depois se ocupou da varanda, que Vítor usava como espaço de fumar. Lavou as janelas, raspou as marcas de cinza do parapeito, jogou fora a lata que ele usava de cinzeiro. Comprou 2 vasos com gerânios, vermelho e branco, e os colocou no corrimão. A varanda virou um jardim pequeno, e nas noites Ana saía para lá com uma xícara de chá e ficava olhando para o quintal, onde crianças andavam de bicicleta e Dona Teresa passeava com seu gato ruivo. Dona Teresa passou a aparecer com mais frequência, às vezes trazendo bolinhos, às vezes um pote de geleia, às vezes simplesmente vindo tomar chá e contar histórias da própria juventude. Como havia trabalhado como engenheira numa empresa, como havia viajado o país a trabalho, como havia conhecido o marido numa festa dançante no clube do bairro. Ana ouvia, e essas histórias, simples, afetuosas, com cheiro de cozinhas de antigamente, e fotos em preto e branco, eram mais necessárias do que qualquer palavra de apoio. Clara também não sumia. Aos sábados vinha com Bia, e a menina desenhava na cozinha, enquanto elas tomavam café e conversavam. Os assuntos foram mudando aos poucos. No início, falavam sobre o processo, o inquérito, o tribunal, depois sobre o trabalho, os planos, a vida em geral. Numa das vezes, Clara disse: "Sabe, Ana, eu olho para você e não reconheço. Você mudou mais nesses 2 meses do que em 12 anos com ele. Para melhor ou para pior? Para o normal. Você começou a falar mais alto. Você começou a rir. Ontem você me ligou para me contar uma receita nova de bolo de laranja. Você entende que antes você só me ligava com problemas?" Ana pensou e percebeu que Clara tinha razão. Ela havia mesmo começado a notar coisas que antes passavam despercebidas. O pôr do sol pela janela, o cheiro de pão fresco da padaria lá embaixo, o riso de Bia que desenhava cavalos tortos e se orgulhava de cada um. O mundo não havia mudado. Ela havia mudado, como se alguém tivesse limpado o vidro através do qual olhava para a vida. E o vidro estava não apenas sujo, estava pintado. No começo de novembro, quando as árvores já tinham perdido as folhas e as poças de manhã ficavam cobertas por uma fina camada de orvalho, Ana foi à Oliva. Não para jantar. Não conseguia se obrigar a sentar à mesa naquele restaurante, pelo menos por hora. Ela foi de tarde no horário de almoço, com uma sacola de papel na mão. Marina estava atrás do balcão, com o mesmo uniforme, o mesmo rabo de cavalo. Só o crachá na lapela estava um pouco torto. Ela reconheceu Ana de imediato e sorriu, abertamente, sem aquela ansiedade que havia em seus olhos naquela noite. "Boa tarde, Ana."
Boa tarde, Marina. Vim te ver. Aqui está. Ela colocou a sacola sobre o balcão. Dentro havia um bolo, não comprado na confeitaria, mas caseiro, feito segundo a receita da avó. Um bolo de mel com cobertura de doce de leite. Ana havia passado a noite anterior na cozinha, abastecendo as camadas e fazendo a cobertura. E pela primeira vez em muito tempo havia curtido o processo. Junto ao bolo havia um envelope. Isso é para você, o bolo e um dinheirinho. Sei que é constrangedor o dinheiro, mas não sei como mais agradecer pelo que você fez. Marina abriu a sacola, olhou para dentro, depois ergueu os olhos. O bolo eu aceito, cheira incrivelmente bem. E o dinheiro? Não, sério, não precisa. Marina, não, escuta. Eu simplesmente fiz o que qualquer pessoa normal faria no meu lugar. Vi que estava acontecendo algo errado e não fiquei em silêncio. Isso não é heroísmo. Ana balançou a cabeça. Não qualquer pessoa normal teria pensado que não era problema dela, que cada um tem seus problemas, suas famílias, suas brigas, e que era melhor não se meter. Eu sei disso porque a maior parte da minha vida pensei dessa forma. Não me envolver, não me expor, não complicar. Mas você fez diferente. Você não apenas viu. Você memorizou o horário, salvou a gravação, esperou por mim. Você gastou sua noite e seus nervos e salvou minha casa. Marina ficou em silêncio e em seu rosto apareceu aquela expressão de quem não sabe o que responder a uma gratidão sincera. Ela pegou o bolo da sacola, colocou no balcão e passou o dedo pela borda da caixa. A minha avó perdeu o apartamento. Ela disse de repente baixinho. Faz uns 15 anos. Também foram golpistas, também com documentos falsos. Só que na época ninguém ajudou, ninguém estava atrás de nenhuma divisória. Ela depois viveu com a gente, 4 pessoas num apartamento de 1 quarto, e morreu num canto emprestado. Eu era adolescente então e não podia fazer nada, mas agora posso. Ficaram em silêncio. Do salão vinha o murmúrio abafado dos clientes do almoço. Tiniam louças. Cheirava a café e a algo temperado. Obrigada, disse Ana, e a você pelo bolo. Meu favorito é bolo de mel. Ana saiu do restaurante e parou na calçada. O dia estava nublado, mas não fazia frio. O vento trazia cheiro de folhas úmidas e de fumaça, de algum lugar do bairro de casas, onde tinham acendido churrasqueiras. Uma mulher passou com uma criança. Um menino de uns 5 anos puxava o braço dela em direção à vitrine de uma loja de brinquedos. Um ônibus passou rangendo na curva. Dia comum, cidade comum, vida comum. Ana tirou da bolsa as chaves, as novas, numa argola metálica simples, sem chaveiro. Girou-as nos dedos. Pensou que talvez fosse comprar um novo chaveiro. Não uma casinha, outra coisa qualquer. Uma chavinha, talvez. Ou deixar assim mesmo sem nada, porque chaves não são símbolo, são apenas chaves. Abrem uma porta, do outro lado da qual está o calor, o silêncio e a segurança. E atrás dessa porta, ela agora estava sozinha. Mas sozinha não é o mesmo que solitária. Ela guardou as chaves na bolsa, fechou o zíper e foi andando pela rua em direção ao ponto de ônibus. Caminhava sem pressa, sem destino fixo. Simplesmente andava. Respirava o ar fresco de outono. Olhava ao redor. As violetas em casa precisavam de água. Dona Teresa havia prometido passar a noite com bolinhos. Clara vinha no sábado com Bia, e na cozinha, na parede, o relógio de pêndulo da avó fazia tic-tac. Regular, tranquilo como o coração de uma casa que resistiu. E aquilo era o suficiente. Obrigado por ouvir este relato. Aqui foi o canal Recanto das Histórias. Escreva nos comentários o que você achou. Se gostou, inscreva-se no canal.